E aí pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai ver o verbo to be nas suas formas de perguntas, de questions. Então bora lá para a lousa. Então, como eu disse, a gente vai ver o verbo to be nas suas formas de perguntas, de questions. Mas antes, vamos lembrar o que significa o verbo to be mesmo? Pois é. É o verbo ser ou estar. Então a gente viu nas últimas duas aulas do verbo to be, a gente viu a conjugação do verbo to be e a gente viu também as formas negativas e as contrações também, né? A gente incluiu isso numa das aulas. E hoje a gente vai ver as estruturas de pergunta. Antes de mais nada, deixa eu só lembrar vocês o porquê que a gente está fazendo uma aula inteira só sobre o verbo to be. Porque o verbo to be geralmente é o primeiro capítulo que a gente aprende quando a gente está estudando inglês. Esse verbo, que equivale ao ser ou estar na nossa língua portuguesa, é um verbo que tem a sua própria estrutura de pergunta, que tem a sua própria estrutura de negativa, que tem a sua própria estrutura de afirmativa, tá bom? Então é um verbo que é um capítulo à parte do restante da gramática inglesa, tá? Então é por isso que a gente estuda ele de forma independente dos outros verbos, tá ok? Então vamos lá. Verb to be nas formas de questions. Bora lá. Antes de mais nada, eu preciso entender que existem duas formas de fazer perguntas. Nós temos yes or no questions, yes or no questions, ou nós temos open questions. Qual é a diferença entre yes or no questions e open questions? Bom, em perguntas yes or no, significa que a resposta só dá para ser yes or no. Então, por exemplo, are you a teacher? Quais são as possíveis respostas para essa pergunta? Yes, I am. No, I'm not. Então, é uma pergunta que nós chamamos de yes or no. É uma pergunta de sim ou não, ok? A pergunta que nós chamamos de open question, essas perguntas geralmente elas requerem diferentes respostas. Então não dá para eu responder yes or no, porque ela é uma pergunta aberta. Então um exemplo seria uma que todo mundo conhece. What's your name? Essa pergunta não dá para eu responder yes or no, né? Não tem como eu responder yes or no. Então isso daqui é o que nós chamamos de uma open question, tá bom? Olha um outro exemplo aqui, ó. Are you David? Are you David? No, I'm not. Or yes, I am. Então, mais uma pergunta de yes or no. Um outro exemplo aqui de open questions. Where are you from? Uma pergunta open question, porque a resposta não dá para ser yes or no, é uma resposta aberta, que pode ser qualquer coisa. I'm from Brazil, I'm from China, I'm from Japan, ok? So, essa é a diferença entre esses dois tipos de pergunta, yes or no e open question. Vamos analisar essas perguntas? Dá uma olhada na estrutura dela. Dá uma olhada na estrutura. A gente começa aqui. Você consegue identificar o verbo to be nessa pergunta yes or no? Você consegue identificar os verbos to be? Pois é, aqui ó, are and are, certo? E na open question, você consegue identificar os verbos to be? Aqui ó, is e are. Então, você repara que a posição do verbo to be nessas perguntas são diferentes. Aqui, nas perguntas yes or no, o verbo to be inicia a pergunta. Ele inicia a pergunta. A primeira coisa da pergunta é o verbo to be. Enquanto aqui na open question, a primeira coisa, o que inicia a pergunta é o que nós chamamos de question word. Isso daqui ó, é uma question word. What, where, question word. Então, o que inicia a open question são question words. E o que inicia yes or no questions é o verbo to be, tá ok? Maravilha, vamos adiante. Então vamos começar pelas perguntas yes or no. Como que eu formulo essas perguntas? Eu vi ali atrás agora que o verbo to be geralmente vai iniciar a pergunta yes or no. Então vamos dar uma olhada. Eu preciso lembrar de como eu conjugo o verbo to be, né? Então lembra lá, vamos colocar aqui, ó.
I am. You are. O he, eu vou colocar só o exemplo do he, tá? He is, mas lembrando que é he, she, it. He is, we are, and they are. Então, eu lembrei aqui a conjugação do verbo to be. Então, vamos criar algumas frases com essas conjugações. Ó, I am a teacher. Tá certo? I am a teacher. O que mais? You are a student. Lá. Esse daqui vai dar um bom exemplo. You are a student. He is from the USA. The USA. We are here. And they are what? They are good people? They are good people? Ok. Então aqui eu tenho 5 exemplos de frases que eu consigo fazer com a conjugação do verbo to be. Só que elas são afirmativas, não são? Aqui elas são afirmativas. Como que eu sei? Por causa da ordem das palavras. Então, para transformar essas frases aqui em perguntas, em yes or no questions, o que eu preciso fazer é muito simples. Eu estou vendo aqui o verbo to be, ó. Essa é a fileira do verbo to be, não é? Eu vou pegar essa fileira e vou colocar aqui na frente. Quando eu faço isso, se transforma em pergunta automaticamente. Então, ó, eu vou falar am I? Are you? Is he? Are we? And are they? Só fazendo essa transferência de posição, eu transformo isso em perguntas. Só isso. Vamos lá. Agora virou pergunta. Então, am I a teacher? Are you a student? Is he from the USA? Are we here? Are they good people? Então, para transformar uma afirmativa em uma pergunta yes or no, a única coisa que eu preciso fazer é pegar esse verbo to be e jogar lá na frente da pergunta. Ponto. Então, você vai pensar numa afirmativa, pega aquele verbo to be e joga lá na frente da frase. Virou pergunta. A posição do verbo to be é o que determina a estrutura de pergunta. Tá ok? Então, aqui eu tenho 5 perguntas yes or no. Lembrando, o que é uma pergunta yes or no? É uma pergunta que exige uma resposta sim ou não. Beleza? É isso. Vamos agora então para as open questions. Para criar open questions, lembrando, o que é uma open question? É uma pergunta que exige uma resposta que não seja yes or no, tá bom? Não é uma resposta direta, é uma resposta aberta. E para criar essas open questions, eu preciso de algo chamado question words. O que são question words? São palavras de pergunta. Essas palavras de pergunta a gente também tem no português. Então vamos colocar aqui alguns exemplos. Ó. What, when, where, why, how often, how many, what else? What, when, where, why, how, who. Ok? So, essas aqui são exemplos de palavras de pergunta, de question words. Então, what é que, when, quando, where, onde, why, por quê, how, como, how often, qual frequência, how many, quantos ou quantas, e who, quem. Então, essas são exemplos de question words. E essas palavrinhas, elas têm o poder de abrir a pergunta. Então, uma pergunta que não tem question word, ela provavelmente vai ser uma yes or no question. Olha só esse exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui na mesma página. Ó. Are you happy?
Essa pergunta é uma pergunta yes or no. Como que eu sei? Bom, primeiro, ela começa com o verb to be. Ela já começa com are. Então é uma pergunta yes or no. E segundo, é que eu só consigo responder sim ou não. Are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Não tem como responder outra coisa. Yes, I am. No, I'm not. Beleza. Como que eu faço? Como que eu transformo essa pergunta numa open question? Bom, eu vou escolher um desses question words aqui embaixo e eu posso colocar aqui na frente. Então, uma question word que se encaixa nessa pergunta seria why. Why are you happy? Então, por que você está feliz? Aqui, essa pergunta, quando eu coloquei esse why, eu não tenho mais como responder sim ou não. Eu preciso dar uma resposta mais complexa, vamos dizer assim. Então, why are you happy? Because I am rich. Because I am rich. Então, vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos de open questions. Então, dá uma olhada aqui nesses exemplos. Eu tenho aqui a coluna de yes or no questions e a coluna de open questions. Dá uma olhada aqui na diferença. Olha só. Are you from Brazil? A única resposta possível aqui é yes, I am, ou no, I'm not. Então, é uma pergunta yes or no. Are you from Brazil? Repara como que ela começa com o verb to be, right? Is Mary here? Is Mary here? Yes, she is. Yes, she is. Ou no, she isn't. Então, de novo, it's a yes or no question. Olha como que ela começa, verb to be. Olha a próxima, are they okay? Começa como verb to be. Yes, they are. Ou no, they're not. Ok? Repara, are they okay? Começa com o verb to be, porque é uma yes or no question. E a última, am I in hospital? Começa com o quê? Com o verb to be. Yes, you are. Ou no, you're not. Repara então, todas elas são yes or no questions, porque elas começam com o verb to be. Agora, só pelo benefício da prática, se a gente pegar todas essas perguntas, are you from Brazil? Is Mary here? Are they okay? And am I in hospital? Se eu pego todas essas perguntas e eu inverto o verb to be com o pronome, ela vira afirmativa. Se eu falar you are from Brazil, é uma afirmativa. Mary is here, é uma afirmativa. They are okay and I am in hospital, afirmativas. Então, quando eu faço essa inversão, essa inversão é o que determina se vai ser pergunta ou afirmativa, ok? Então, na open question, olha só a diferença de pergunta. O que eu adicionei lá na frente? Question words. Question words. Ó, where are you from? Why is Mary here? How are they? And where am I? Eu adicionei as question words lá na frente. Vamos colocar aqui, ó, question words. Ok? Essas question words abriram as perguntas. They opened the question. Ok? Repara que depois a estrutura é igual, né? O verb to be, sujeito. Verb to be, sujeito. Verb to be, sujeito. Verb to be, sujeito. Então, a partir daqui, ó, dessa parte aqui para cá, a estrutura é igual a yes or no question. É a mesma estrutura. Olha lá, ó. Are you from Brazil? Are you from... É a mesma estrutura. Só que essa question word aqui é o que essa question word é o que abre essa pergunta, que faz ela ser uma open question, tá ok? Então vamos lá, como que eu vou poder responder essas perguntas? Tem como responder yes or no? Não, sem chance. Where are you from? Eu posso dizer I'm from what? I'm from the UK. I'm from the UK. Why is Mary here? Because
She studies here. Porque ela estuda aqui. Por que ela está aqui? Porque ela estuda aqui. How are they? They're great. Eles estão ótimos. They're great. Where am I? You're in hospital. Onde eu estou? Você está no hospital. Então, repara, mais uma vez para a gente concluir, que a yes or no question vai iniciar com o verb to be, enquanto as open questions iniciam-se com os question words. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Essas são as formas de perguntas usando o verb to be, tá ok? O verb to be ele é usado também para muitas outras coisas, como ele é usado como auxiliar para outros tempos verbais, mas isso a gente vai ver mais para frente. Sabendo o básico do verb to be, você não vai ter dificuldade nenhuma lá para frente para utilizar esse verb to be como auxiliar, tá ok? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que tenha ajudado. Se não ajudou, o problema é seu. Se ajudou, deixa um comentário aí embaixo e a gente continua então aqui com essas Grammar Sessions online, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido.